No vídeo de hoje nós continuaremos a nossa super revisão para o concurso do CAU Amapá. Então se você perdeu algum dos vídeos anteriores, eu tenho uma playlist aqui no canal com todos os outros vídeos, é só ir lá e acessar. E eu já quero te fazer um convite para continuar assistindo essa série que vai até sexta-feira. Nós teremos vídeos aqui todos os dias até sexta-feira. Eu tenho certeza que você não vai querer ficar de fora, né? Então, recados dados, vamos ao vídeo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E hoje nós continuaremos a fazer a nossa revisão para o concurso do CAU Amapá. Neste vídeo nós veremos os pontos mais importantes dos artigos 216 e 217 da Constituição Federal. Falaremos também sobre o Decreto-Lei número 25, sobre a Lei 4.950 e sobre a Lei 9.610. Então, como você viu, nós temos muitos assuntos neste vídeo, então vamos começar. Artigos 216 e 217 da Constituição Federal. E por que será que esses dois artigos são tão importantes para a sua banca a ponto dela especificá-los no seu edital? Vamos descobrir então, vamos ver o que diz o caput do artigo 216, ó. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens da natureza material e imaterial. Por favor, grife material e imaterial, que é bem importante, viu? Tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui. Aí nós temos vários exemplos, eu não vou passar por todos, mas vou falar alguns para vocês, ó. As formas de expressão, os modos de criar, fazer e viver, as criações científicas, artísticas e tecnológicas. Eu não vou me aprofundar muito nesses dois artigos porque eles não caem muito em prova, mas quando eles caem, normalmente eles são cobrados junto com uma outra legislação, que é o Decreto-Lei número 25. Esse sim extremamente importante para a sua prova e a partir de agora é sobre ele que nós vamos falar. O Decreto-Lei número 25 foi criado no ano de 1935, é uma lei bem antiga, né? E ele foi criado para organizar a proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional. Justamente por isso é muito importante que a gente saiba o que é o patrimônio histórico e artístico nacional. Então olha o que diz o artigo 1º da lei, ó. Constituem o patrimônio histórico e artístico nacional o conjunto dos bens móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, que por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico. Então, por favor, não caia em pegadinha de prova que fala que os bens imóveis são os únicos que pertencem ao patrimônio histórico e artístico nacional. Não. Os bens móveis e os bens imóveis, ambos pertencem ao patrimônio histórico e artístico nacional. Grife isso no seu material. Outra coisa importante, tanto os bens móveis quanto os bens imóveis, eles só serão considerados parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional depois que eles forem inscritos separada ou agrupadamente em um dos 4 livros tombos. E agora eu quero que você pare tudo que você estiver fazendo e preste atenção aqui. Se você precisar revisar apenas um conteúdo sobre esse decreto para sua prova, você vai revisar quais são os 4 livros tombos e o que pode ser arquivado em cada um deles. Isso é muito importante. Esse é o assunto preferido das bancas de concurso sobre o decreto número 25 e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora, então preste muita atenção. E o primeiro livro tombo que nós temos é o Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico. E para você conseguir se lembrar que esses 3 itens pertencem ao mesmo livro tombo lá na hora da prova, pense na sigla EPA, Etnológico, Paisagístico e Arqueológico, que você não vai ter dúvida na hora da prova. Nós temos também o livro tombo Histórico, o livro tombo das Belas Artes e o livro tombo das Artes Aplicadas. E será que só saber os nomes dos 4 livros tombos é suficiente para sua prova? Não, não é suficiente. As bancas também adoram perguntar o que pode ser catalogado em cada um desses 4 livros, então vamos ver. No livro tombo Arqueológico, Etnográfico e Paisagístico, as coisas pertencentes às categorias de arte arqueológica, etnográfica, ameríndia e popular. No livro tombo Histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. Fácil também, né? No livro tombo das Belas Artes, as coisas de arte erudita, nacional ou estrangeira. E no 4º livro, no livro tombo das Artes Aplicadas, as obras que se incluírem as categorias das artes aplicadas, nacionais ou estrangeiras.
O que pode causar um pouquinho mais de estranheza, né, um pouquinho mais de confusão é a diferença entre o que vai no livro tombo das Belas Artes e no livro tombo das Artes Aplicadas. Então basta você saber que no livro tombo das Artes Aplicadas vão as obras de arte aplicadas. Então todos os outros tipos de arte erudita, arte nacional ou estrangeira, vai para o livro tombo das Belas Artes. Outra informação importante lá do artigo 8º, ó. Proceder-se-á ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa. Então, se o proprietário do imóvel, né, que deve ser tombado, se recusar, né, a anuir, a concordar com esse tombamento, o tombamento será feito de qualquer forma, de forma compulsória, contra a vontade do proprietário, tá ok? Outra coisa que despenca em prova lá do artigo 14, ó. A coisa tombada não poderá sair do país, senão por curto prazo, grife esse curto prazo, é muito importante, sem transferência de domínio e para fim de intercâmbio cultural a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, por favor, grife que as obras de artes, elas não podem sair do país, as obras de artes tombadas, né, não podem sair do país, exceto se for por um curto tempo, então nada de longo tempo, médio tempo, como as provas adoram colocar, tá? E mais uma informação aqui, ó, sem transferência de domínio, tá? Sem transferência de domínio. Se falar com transferência de domínio, está errado. E para a gente finalizar esse decreto-lei, vamos ver os artigos 16 e 17, que são extremamente importantes para a sua prova, ó. Artigo 16. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento ao fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional dentro do prazo de 5 dias. Grave essa data, hein? O prazo de 5 dias. Sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. E o artigo 17 agora. As coisas tombadas não poderão em caso nenhum serem destruídas, demolidas ou mutiladas, sem prévia autorização especial do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, sob pena de multa de 50% do dano causado. Então é o seguinte, essa primeira parte é muito tranquila de você saber, né? Que as obras tombadas, né, as coisas tombadas não podem ser mutiladas nem destruídas. Isso é meio intuitivo. Porém, o que é muito cobrado, que as bancas amam de paixão, é falar o seguinte, ó, o proprietário de uma coisa tombada, de um imóvel tombado, ele resolveu fazer uma pintura, porque estava se deteriorando, ele foi lá e resolveu fazer uma pintura. Daí a questão fala, para ele fazer essa pintura, ele não precisa pedir autorização ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Isso está errado, porque até para uma simples pintura ele precisa sim pedir autorização ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tá ok? Então não caia nessa. Vamos agora resolver algumas questões de prova para ver como que esse conteúdo é cobrado. O Decreto-Lei nº 25, que organizou a proteção ao patrimônio histórico e artístico nacional, estabeleceu livros do tombo, nos quais seriam inscritas as obras que constituem patrimônio histórico e artístico nacional. De acordo com esse decreto, as obras de arte históricas deveriam ser inscritas no livro do tombo histórico, né? Então, letra D é o nosso gabarito. Obras de arte históricas, o próprio nome já diz, né? Históricas, então é no livro tombo histórico, letra D. Próxima. Conforme o Decreto-Lei nº 25, que organiza a proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, é vedado aos bens inscritos no livro do tombo histórico, as coisas de interesse histórico e as obras de arte histórica. Então, o que é proibido, né? A construção num raio de 100 metros que impeça ou reduza a visibilidade da coisa tombada. Não. A transferência de propriedade dos bens sob pena de perda do registro no livro do tombo. Não. C. A reparação, pintura ou preservação sem prévia autorização do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Exatamente, esse é o nosso gabarito, né? Nós acabamos de falar da pintura lá, então esse é o nosso gabarito. E a letra D, a realização de obras de conservação e reparação com recursos privados. Também não. Então, o que diz o Decreto-Lei nº 25, né? Nós só conseguimos encontrar a letra C. Esse é o nosso gabarito. Próxima questão. Acerca das políticas de tombamento, segundo o Decreto-Lei nº 25, é correto afirmar que as coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que irá inspecioná-las a cada 6 meses. Não, irá inspecioná-las sempre que conveniente. Letra B. Em face da alienação onerosa de bens tombados pertencentes às pessoas naturais ou a pessoas jurídicas de direito privado,
Os municípios, os estados e a União terão, nesta ordem, o direito de preferência. Não. O direito de preferência é: a União vai repassar os recursos aos estados e aos municípios. Então, essa é a ordem: União, estados e municípios, e não o contrário. Letra C. A coisa tombada não poderá sair do país senão por longo prazo. Errado, né? Nós já falamos que é senão por curto prazo. Continuando. Com transferência de domínio. Aqui você tinha duas chances para descartar essa questão, né? Porque é sem transferência de domínio. E para fim de intercâmbio cultural, a juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Mas a questão está totalmente errada, né? Então o nosso gabarito só pode ser a letra D, né? Vamos ver. No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Até aqui, ok. Dentro do prazo de 5 dias, sob pena de multa de 10% sobre o valor da coisa. Muito bem, esse é o nosso gabarito, é o caput da lei, né? Vamos para uma última questão, então. Acerca da proteção do patrimônio histórico e artístico nacional, assinale a opção correta com base no Decreto-Lei nº 25. O patrimônio histórico e artístico nacional corresponde ao conjunto dos imóveis do país cuja conservação é de interesse público. Não, é o conjunto dos bens imóveis e móveis, né, do país. B. As obras de origem estrangeira que pertençam a casas de comércio de objetos históricos ou artísticos integram o patrimônio histórico e artístico nacional. Não, não integram o patrimônio histórico e artístico nacional. Errado, né? C. As coisas tombadas não podem ser destruídas, demolidas ou mutiladas, nem pintadas ou restauradas, sem prévia autorização especial do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IPHAN. Beleza, esse é o nosso gabarito, né? Próxima. D. Para o registro das obras tombadas, a lei previu a criação de 5 livros. Só isso já mataria a questão que está errada, né? Porque são 4 livros apenas, mas vamos ver ali. Livro do tombo arqueológico, livro do tombo etnográfico, livro do tombo paisagístico, livro do tombo histórico e livro do tombo das belas artes. Essa é uma questão bem complicadinha, porque se você não se atentasse que são 4 livros, você ia marcar essa questão como correta, né? Porque todos os livros aqui realmente existem, só que, lembra que nós falamos do EPA lá? Etnográfico, paisagístico e arqueológico. Todos esses itens pertencem a um grupo só, né? A um livro só. Então não são 3 livros diferentes. E a letra E, diferentemente dos bens pertencentes à União, aos estados e aos municípios, o tombamento de coisa pertencente à pessoa natural ou à pessoa jurídica de direito privado somente poderá ser feito com a anuência do proprietário. Não, nada a ver, essa alternativa também está errada, né? Então o nosso gabarito é realmente a letra C. Vamos falar agora da Lei 4.950, que dispõe sobre a remuneração de vários profissionais, dentre eles o arquiteto. Nós já vimos lá em outra revisão a resolução 38 que dispõe sobre a remuneração do arquiteto especificamente, né? E essa resolução ela se baseia justamente na Lei 4.950. Então vamos ver quais são os pontos mais importantes sobre ela para a sua prova. E a primeira informação importante é saber o que é o salário mínimo profissional. Então vamos ver o artigo 2º, ó. O salário mínimo fixado pela presente lei é a remuneração mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais definidos no artigo 1º, né, dentre eles o arquiteto, com relação de emprego ou função, qualquer que seja a fonte pagadora. Pessoal, essa lei tem uma página apenas e são 8 artigos. E, sinceramente, desde o artigo 2º até o artigo 7º, todos eles despencam em prova. Então não dá pra gente passar batido com essa lei, né? Porque ela é muito curta e perder uma questão de prova de uma lei que só tem uma página é sacanagem, né? Então vou fazer um resumo para vocês dos pontos mais importantes desses artigos. Mas se você quiser se aprofundar nessa Lei 4.950, saber aprender a fazer aquele cálculo, né, do salário base profissional, eu fiz um vídeo aqui no canal só sobre a Lei 4.950, lá eu resolvo exercícios junto com vocês e o link vai estar na descrição desse vídeo se você quiser acessar depois, tá ok? E para a gente conseguir chegar ao cálculo do salário base profissional, nós temos 2 classificações importantes para levar em consideração. E a primeira é a seguinte: atividades e tarefas com exigência de até 6 horas diárias, e a segunda são as atividades e tarefas com exigência de mais de 6 horas diárias. E a segunda classificação é com relação aos profissionais. Os profissionais são classificados em graduados com cursos superiores com até 4 anos de duração e graduados com cursos superiores com mais de 4 anos de duração. E agora, sabendo dessas 2 classificações, né, tanto a das atividades quanto a dos profissionais, nós conseguimos então chegar ao cálculo da remuneração base do profissional. E o cálculo tem algumas regrinhas. E quais são essas regras?
E a primeira regra é com as atividades e tarefas com exigência de até 6 horas diárias. Nesse caso, nós temos duas divisões, né? A primeira divisão é com relação aos cursos de graduação com menos de 4 anos de duração. Nesses casos, o salário mínimo profissional não poderá ser menor que 5 vezes o salário mínimo vigente no país. E na segunda classificação, né, no segundo caso, é com relação àqueles cursos de graduação com mais de 4 anos de duração, como é o caso da maioria dos cursos de arquitetura e urbanismo, né? Nesses casos, o salário mínimo profissional não poderá ser menor que 6 vezes o salário mínimo vigente no país. Então essa é a primeira regra, né, que é a regra geral. A segunda regra são para aquelas atividades e tarefas com duração mais de 6 horas diárias. Nessa situação, o que nós fazemos? Até a sexta hora, né, as 6 primeiras horas, a gente adota a regra geral. Então, se for um curso de graduação com mais de 4 anos, 6 vezes o salário mínimo vigente no país, e um curso de graduação com menos de 4 anos, 5 vezes o salário mínimo vigente no país. Até aí tudo bem. Com base nisso, a gente consegue achar o valor da nossa hora. Por que isso é importante? Porque depois, o que passar da sexta hora, a gente vai ter que pegar o valor da hora base e acrescentar 25%. Como assim? Se nós estivermos, por exemplo, falando de um emprego com 8 horas diárias, a gente faz o cálculo até a sexta hora com a regra geral. Achamos o valor dessa hora e multiplicamos cada hora excedente por 25%. Se você ainda tiver com dúvida como faz esse cálculo, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, né, daquele vídeo completo que a gente faz vários exercícios para conseguir entender melhor como que faz o cálculo da hora da remuneração profissional do arquiteto, tá ok? E para a gente conseguir finalizar essa lei, nós temos que ver lá o artigo 7º, que também cai muito em prova. Ó. A remuneração do profissional noturno será feita na base da remuneração do trabalho diurno, acrescida de 25%. Então grave esse 25% que ele é extremamente cobrado, tá? Vamos resolver agora algumas questões de prova para ver como que isso cai no concurso. A Lei 4.950 dispõe sobre a remuneração de profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária. Diante do exposto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O salário mínimo dos diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas escolas de engenharia, de química, de arquitetura, de agronomia e de veterinária é o fixado pela Lei 4.950-A. Exatamente, verdadeiro, né? Segunda, para os efeitos da Lei 4.950, os profissionais que a ela se submetem são classificados em diplomados pelos cursos regulares com curso universitário de 4 anos ou mais e diplomados pelos cursos regulares superiores de menos de 4 anos. Exatamente, também está correto, verdadeiro. E a última, a remuneração do trabalho noturno é feita na base da remuneração do trabalho diurno, acrescida de 35%. Não, acrescida de 25%. Falso, né? Então é verdadeiro, verdadeiro e falso. A alternativa correta é a letra D. Próxima questão. De acordo com o disposto na Lei 4.950, para os profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária, que executam atividades ou tarefas com exigência de 6 horas diárias de serviço, fica fixado o salário mínimo base de 6 horas diárias, então nós temos o salário mínimo base de 6 vezes o salário mínimo vigente no país, né? A alternativa correta é a letra E. Próxima questão. Segundo o artigo 7º da Lei 4.950, a remuneração pelo trabalho noturno será feita com remuneração do trabalho diurno acrescido de 25%, né? Letra A é o nosso gabarito. Se você está gostando desse vídeo, eu vou pedir o seu like aqui, porque isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo para o canal e fazer com que ele seja entregue a cada vez mais pessoas. Então deixe seu like aqui nesse vídeo. Continuando a nossa revisão, vamos falar da Lei 9.610, que fala sobre os direitos autorais. E ao contrário de todas as outras leis que nós vimos aqui hoje, essa é uma lei mais extensa e também muito importante para a sua prova. Então vamos entender quais são os pontos principais cobrados em provas de concurso. E a primeira informação importante está lá no artigo 3º, que fala que os direitos autorais reputam-se para todos os efeitos legais como bens móveis. Então nada de falar que os direitos autorais são bens imóveis. Não, eles são bens móveis. Guarde isso, tá? A próxima coisa importante está lá no artigo 5º, que são várias nomenclaturas, várias definições que caem muito em prova, tipo publicação, transmissão, retransmissão, e por aí vai, tá? Eu não vou passar por elas aqui, porque eu já fiz um vídeo no canal sobre a Lei 9.610, que eu detalho, entro mais fundo nesse assunto. Então, se você ainda não assistiu, eu também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá?
vale a pena conferir. Mas eu te aconselho a dar várias e várias lidas nesse artigo 5º, porque essas definições só vão entrar na sua mente se você ler várias e várias vezes, tá ok? Vamos falar agora das obras intelectuais. Vamos começar pelas obras intelectuais protegidas que caem muito em prova. São mais de 10 itens, né, de exemplos de obras intelectuais que são protegidas, eu não vou passar por todos aqui, vou passar por alguns deles só para vocês conhecerem, tá? Que eles são frequentes em prova, ó. Os textos de obras literárias, artísticas ou científicas, os projetos, esboços e obras plásticas concernentes à geografia, engenharia, topografia, arquitetura, paisagismo, cenografia e ciência, as adaptações, traduções e outras transformações de obras originais apresentadas como criação intelectual nova e os programas de computador. Olha, esses programas de computador você pode grifar porque ele despenca em prova, porque quando se fala de programas de computador a gente não pensa que é uma coisa que tem direito, né, à proteção de direitos autorais, e tem sim. Então, como é uma coisa que foge, né, do nosso comum, da nossa lógica, as bancas adoram. Então grife esses programas de computador que eles são sim protegidos pelos direitos autorais, tá ok? E eu falei das obras intelectuais protegidas e agora eu vou falar das obras intelectuais que não são protegidas. Mais uma vez, não vou passar por todas aqui, isso cabe a você dar uma lida em todas, né? Eu vou passar pelas principais, que eu julgo mais importante, ó. As ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos como tais, os esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios, os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais. Todos eles não cabe, então, a proteção dos direitos autorais. Vamos agora para uma parte muito importante dessa lei que fala da autoria das obras intelectuais. Olha o que o artigo 11 nos fala, ó. O autor é a pessoa física criadora de obra literária, artística ou científica. E ele vai mais a fundo. Olha lá no artigo 14 o que nós temos. É titular dos direitos de autor quem adapta, traduz, arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração ou tradução, salvo se for cópia da sua. Então, basicamente, o que a lei nos fala é: autor é quem cria a obra, seja ela literária, artística, não importa. É quem cria a obra, esse é o autor, né? Vamos falar agora quais são os direitos que o autor possui, né? Vamos para o artigo 22, olha o que ele nos fala. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou. Direitos morais e direitos patrimoniais. Você não pode ir para sua prova sem saber a diferença entre eles, porque simplesmente é o assunto preferido da sua banca. Não só da sua banca, né? Qualquer banca de concurso, quando vai cobrar a lei 9.610, ela adora a diferença entre direito moral e direito patrimonial. Então vamos lá. Eu gosto sempre de dar o exemplo do arquiteto, né? O arquiteto, quando ele é contratado para fazer um projeto de arquitetura para um cliente, ele cria o projeto. Então, esse é o direito moral, é o direito de criação. Só ele pode deter aquele direito, ele não pode vender, ele não pode fazer nada com esse direito. Ele não pode simplesmente falar assim: eu não quero mais ser o criador desse projeto, eu vou passar a responsabilidade para outro. Não é assim que funciona. Ele sempre será o criador daquela obra que ele criou. Agora, ele pode vender o projeto, né? Ele foi contratado pelo cliente e ele pode vender. E esse cliente, a partir do momento que adquire o projeto, né, pagou por ele detém o direito patrimonial sobre aquele projeto. Por quê? Ele pode tanto executar essa obra, né, esse projeto, ele pode simplesmente não fazer nada, ele pode dispor desse projeto, porque ele detém o direito patrimonial, e essa é a diferença. Direito moral é o direito de criação, e o direito patrimonial é o direito de dispor da obra, de vender a obra. Vamos agora conhecer os principais direitos morais que a norma nos traz. Ó, lá no artigo 24, o de reivindicar a qualquer tempo a autoria da obra, o de ter seu nome, pseudônimo ou sinal convencional indicado ou anunciado como sendo do autor na utilização de sua obra, o de conservar a obra inédita. Esses não são os únicos, tá? Temos vários direitos morais. Eu passei pelos principais, pelos que mais frequentemente são cobrados em provas, tá? E já que nós falamos dos direitos morais, vamos agora ver então quais são os principais direitos patrimoniais. A reprodução parcial ou integral, a edição, a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações, a tradução para qualquer idioma.
Tudo isso são direitos patrimoniais, é o direito de usar a obra propriamente dito. E uma última informação que eu preciso trazer sobre a Lei 9.610 é com relação aos prazos de proteção dos direitos patrimoniais. Eu preciso que você dê uma boa lida nos artigos 41 a 44, porque existem vários tipos de direitos patrimoniais, né? Eu vou dar uma lida com vocês agora no artigo 41, que é o mais cobrado em provas quando se fala em prazo de proteção, né? Que ele fala o seguinte, ó: os direitos patrimoniais do autor perduram por 70 anos contados de 1º de janeiro do ano subsequente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da Lei Civil. Parágrafo único. Aplica-se às obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. Bom, pessoal, eu trouxe aqui os principais pontos que eu julgo essenciais para vocês levarem para a prova de vocês. E agora nós vamos resolver algumas questões para fixar esse conteúdo melhor, tá ok? Acerca dos direitos autorais previstos na Lei 9.610, assinale a alternativa correta. Os textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais gozam de proteção autoral. Não gozam de proteção autoral. Os programas de computador não são obras intelectuais protegidas pela lei, pelo contrário, são obras intelectuais protegidas pela lei. Letra C. Para que o autor tenha direito à proteção autoral, é obrigatório o registro da respectiva obra perante o órgão competente. Não é preciso fazer o registro da obra para você ter direito de autor, né? Direito de proteção à obra. Isso é falso. D. Para os efeitos legais, os direitos autorais são considerados bens móveis. Muito bem, esse é o nosso gabarito, né? E a letra E, a proteção concedida ao autor não poderá se aplicar às pessoas jurídicas. Se aplicam, sim. Então, o nosso gabarito é a letra D. Próxima questão. Pela legislação brasileira, o criador de toda obra intelectual deve ser recompensado pelo uso dessa produção. De acordo com o artigo 22 da lei, os direitos do autor sobre a obra que criou classificam em direitos morais e direitos patrimoniais, né? Nossa alternativa correta é a letra B. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não percam amanhã a continuação dessa nossa super revisão para o concurso do CAU Amapá e até o próximo vídeo.